O esporte é um dos maiores professores da vida. Ele nos ensina resiliência, disciplina e propósito. E aqui no Flash Talks, a gente vai conectar histórias e pessoas que movimentam o esporte nos bastidores. E para começar esse nosso encontro no Flash Talks, eu tenho a honra de apresentar alguém aqui que tem um currículo extenso, tão extenso que eu vou ler para vocês aqui. Ele é vice-presidente da Federação Mineira de Tênis e Beach Tênis, técnico master da CBT, treinador nível 3 da ITF, educador, gestor, pai do Gael e alguém que dedicou a vida a formar pessoas através do esporte. Roberto, uma honra te receber aqui hoje. Jonatas, o prazer é todo meu, agradeço pelo convite, espero que o público aí goste um pouquinho, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho da minha paixão, que é o tênis, né? E sinto muito honrado de estar aqui hoje com você. Bacana. Para começar, me conta um pouco quem que é o Roberto fora das quadras. Vamos lá, Roberto fora das quadras é uma pessoa apaixonada por desenvolvimento, né? É o pai do Gael, como você disse, acho que minha maior riqueza, né? Aprendo todos os dias com ele, tento me doar ao máximo, né? E sou um cara caseiro, prefiro ficar dentro de casa do que ir para balada e sempre buscando me desenvolver, não só como profissional, mas sim também como pessoa. E você tem esse currículo extenso, uma carreira trilhando hoje no tênis, mas como é que foi seu primeiro contato lá atrás com o tênis? Conta um pouco dessa história. Então vamos lá, eu conheci o tênis através de um projeto social, fui boleiro, tenho muito orgulho de falar isso, né? E desde muito cedo, minhas primeiras raquetadas, foi uma paixão à primeira vista, né? Me apaixonei muito cedo com o esporte, né? É o esporte que eu quero viver para o resto da minha vida. E desde muito cedo eu entendi que eu não estava no esporte para ser um jogador profissional, né? Eu sempre tive em mente que eu tinha que fazer a diferença, né? Como treinador, como empresário, como empreendedor. E tive isso muito claro para mim desde cedo. E você tem alguém que te inspirou na jornada? Quem que te levou a primeira vez? Como é que foi esse contato? Foi na escola? Foi um festival de kids? Como que foi? Na verdade, Jonatas, eu ajudava uma tia, né? Eu morava em um bairro que tinha uma tradicional academia de tênis e eu ajudava uma tia num restaurante. E sempre ia na academia, ficava lá pedindo bolinha, querendo praticar o esporte, só que a minha família não tinha condição, né, de colocar para fazer uma aula. E eu sempre pedia aos professores de lá para quando tivesse uma oportunidade, né, lembrasse de mim. Certo dia teve um rapaz que trabalhava com serviços gerais na academia e falou: olha, tem um professor de tênis precisando de um boleiro lá e nós estamos começando um projeto social. E eu falei com ele: vamos lá agora. E tô aí até hoje, dentro do esporte. Bacana. Cara, e assim, dá para ver aqui, para você que está chegando agora, se conectando com a gente, o Roberto ele trouxe alguns acessórios, alguns artigos esportivos aqui do tênis para a gente decorar esse episódio. E tem história nessas raquetes aqui? Tem sim. A paixão por raquetes de madeira entrou na minha vida muito cedo também. Eu ganhei a minha primeira raquete de madeira, eu tinha 17 anos, e foi incrível. Peguei a raquete, tentei jogar tênis com ela, realmente é muito mais difícil, eu admiro muito quem jogou nessa época, né, porque a área doce da raquete diminui muito, são raquetes muito pesadas, e me apaixonei. Desde então, minha primeira raquete foi com 17 anos, hoje eu tenho uma pequena coleção, já estou com 54 raquetes de madeira, Uau! então tenho raquetes aí de grandes jogadores profissionais da época, e eu falo que isso aqui são minhas filhas, não mexe com elas não. E como é que é? Você tem uma seção em casa que é só com porta-raquete, tem lá as plaquinhas, identificação. Você tem um hobby com elas? Tem um hobby Bota elas para gigantesco, jogo? de vez em quando, né, tem um hobby gigantesco, por quê?
todos os meus ambientes são decorados com raquete de madeira. Uhum. Então, no meu escritório, eu devo ter umas 30 raquetes na parede, no escritório da minha casa. No meu escritório da Casalec, eu tenho mais umas 10, né? E no meu escritório do Barroca também tenho mais umas 10 raquetes na parede. Então, onde eu vou montando base de trabalho, eu tenho as raquetes decorando o ambiente. Mantém a paixão onde você leva, né? Onde você tá, você conecta. Roberto, você, com esse extenso currículo, com essa história, eu tô curioso, assim, cara, o que que te move? Você falou que não era ser atleta, então essa paixão de aprender e ensinar. Como é que foi essa trajetória para se tornar técnico master na CBT, até esse título no ITF? Quanto tempo levou isso? Quando que você virou essa chave? Então vamos lá, Jonathan. Eu sempre acreditei que o conhecimento era a chave do processo, que eu tinha que me desenvolver, não só Uhum. como pessoa, mas como profissional. E como que a gente hoje se desenvolve no meio do tênis? Através dos cursos de capacitação da Confederação Brasileira de Tênis. E dentro desse sistema de graduação profissional, né, que é o SNGP, onde eu atingi a graduação máxima, é, todo o histórico tenístico da pessoa conta pontos na hora que você vai entrar dentro desse programa, né? E eu sempre acreditei que a capacitação é um processo sem fim, que não existe início, meio e fim. É um processo contínuo. E o meu primeiro curso de capacitação eu fiz com 16 anos, foi o módulo A da CBT, e desde então já foram mais de 100 cursos presenciais, congressos internacionais, conferências internacionais, já fui para Colômbia, Argentina, Portugal, tudo buscando desenvolvimento. Uhum. E quando eu entrei para o Sistema Nacional de Graduação Profissional da CBT, a minha pontuação, né, ela já era o suficiente para eu atingir o nível máximo de capacitação, que é técnico master dentro do sistema de graduação profissional. E quanto tempo leva isso? É acessível para todo mundo? Porque é uma credencial difícil de se conseguir. Sim, é dificílima, né? São muitas horas de curso, de desenvolvimento. Todo o histórico tenístico do treinador, ele conta. Então, se ele atuou como árbitro de grandes competições, se ele foi um jogador de tênis profissional, se ele é graduado em educação física, se ele tem uma pós-graduação, né? Se ele já teve um jogador que teve ponto na ATP, então realmente é um conjunto de fatores que você vai ter uma somatória de pontos e você tem que atingir, né, uma pontuação muito alta para conseguir entrar dentro, né, dessa graduação, que no caso é o técnico master que eu atingi. Uhum. E para quem está começando hoje, se você pudesse deixar uma dica, né, um caminho, o que que elas poderiam fazer para iniciar essa capacitação? Primeiro eu acho, ô Jonatas, que é um mindset, né, é esse professor jovem entender que desenvolvimento é um processo sem fim, né. A gente tem, uma cultura como treinador de estar sempre avaliando o aluno. Mas essa autoavaliação, ela também Uhum. é extremamente importante, porque se eu me desenvolvo como treinador, consequentemente eu vou estar entregando mais qualidade para esse aluno, né. Então o que eu costumo falar em todo curso que eu dou dentro da federação, que esse processo de capacitação do professor, ele é sem fim. E também deixo um recado, né, para a turma mais jovem, que sonhar. E sonhar grande, eu acho que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, pô, eu sou uma prova de que onde eu comecei num projeto social como boleiro e onde eu estou conseguindo chegar. Hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho uma graduação, né, que eu sou formado em educação física, que eu já tenho uma pós-graduação em gestão esportiva, 2 especializações, já estou partindo para a segunda pós-graduação, que vai ser gestão de pessoas, porque no fim, né, a gente sabe que tudo é relacionamento, Sobre é pessoas, sobre pessoas, exatamente. exatamente. Você falou algo aqui
E assim, só para destacar, você falou para os professores mais jovens, e você reforçou que o aprendizado, a capacitação, ela é contínua. E aí você também traz sobre o mindset. Existe esse mindset hoje pequeno de fazer só uma capacitação e achar que já sabe de tudo, que está super capacitado para ensinar, para dar treino. Isso atrapalha o esporte? Atrapalha, na minha opinião, atrapalha e muito, né? Uhum, Porque, como eu falei, se a gente buscar, né, como treinador, será que o treino do Roberto de 2025 ele tá melhor do que o de 2024? E eu acho que é consequência, né? A consequência de um profissional melhor significa que ele está entregando um serviço melhor e a gente está prestando um serviço, a gente não está vendendo um produto, né? uhum. Então, eu acredito fielmente que o desenvolvimento desse treinador, ele impacta diretamente no desenvolvimento do seu aluno e do tênis no modo geral. Porque se a pessoa tem uma boa experiência, ela vai continuar dentro do esporte. Mas se ele tem uma experiência ruim logo no início da jornada, é mais uma pessoa que a gente está perdendo para uma outra modalidade esportiva. Ô, Roberto, muito bom papo. Tá gostando? Sim, claro. Demais. Fica à Falar, vontade. falar do que a gente ama é muito bom, né? É bom, né? E é ótimo estar aqui Exatamente. com você. Você que está em casa aí, pessoal, esqueci de avisar, pega papel e caneta, porque o que a gente vai ter aqui hoje é uma aula. Então se liga aí. E, Roberto, eu quero te fazer mais uma pergunta aqui. Hoje, com a escola, com os projetos, com a empresa, todas as frentes que você participa, como é equilibrar isso? Como você faz para lidar no seu dia a dia com tantas atividades? Olha, falo com você que é um desafio enorme, né? Eu tive que aprender a delegar, acho que é o principal de tudo. Eu tenho 2 braços e alcanço uma distância. Sozinho é muito mais difícil. Então, primeiro, montei um time muito qualificado, tenho muito orgulho de falar do meu Uhum, time. Então, hoje eu fico muito tranquilo para estar aqui, para viajar, para ir fazer um evento, né, para ir me capacitar, que eu continuo me desenvolvendo, nunca vou parar, né? Que eu sei que eu tenho um time por trás que, primeiro, pensa, né, comunga dos mesmos valores que eu. Então, eu falo muito com o meu supervisor hoje. Quando aconteceu o desafio, fecha o olho e pensa. Você já me conhece o suficiente para saber o que o Robertinho faria nesse momento, né? Então, cara, eu acho que a chave do processo é esse, é ter uma boa gestão do tempo, uhum. né? Priorizar as coisas que são mais importantes naquele momento e aprender a delegar as tarefas que podem ser delegadas, né? Roberto, você tem um olhar de dentro das quadras, de fora das quadras, e vamos falar um pouco agora de tênis infantil, de desenvolvimento. O que torna o tênis infantil e o tênis kids assim tão especial? Mas antes contextualiza também o que é o tênis kids para que todo mundo possa entender. Então vamos lá. O tênis kids ele é tido, né, hoje, dentro da metodologia de ensino, crianças de 3 até 10 anos é consideradas, né, tênis kids. Aos 11 anos, a criança já está fazendo uma transição do kids para o juvenil. Ele ainda pode jogar alguns torneios kids, porque existe a categoria 11 anos, mas também já pode jogar torneios juvenis, tá? E o que torna o tênis kids tão especial? Eu acho que trabalhar com o tênis kids, né, requer, né, o professor ele precisa de ter uma sensibilidade, né, especial. Sensibilidade, criatividade, responsabilidade. Por quê? O tênis kids ele é muito além de ensinar uma criança a bater direita e esquerda. A gente trabalha com o desenvolvimento de seres humanos. Então, os valores que você deixa na vida dessa criança, né, ele leva para a vida. E a experiência que você traz para essa criança, né, ela pode fazer com que essa criança apaixone com o esporte, Uhum, ou também você pode estar perdendo um praticante. Dessa criança ter uma experiência ruim, uhum, né, e ir procurar uma outra modalidade esportiva. entendi. E existe, né? Imagino que existam vários desafios, mas existem erros ali no processo de iniciação que atrapalha essa conexão das crianças com o esporte?
O processo de iniciação em si, né, a metodologia que se usa, quais são as principais dificuldades assim que os professores, quem trabalha com tênis kids deve evitar? Então, eu volto no desenvolvimento e na capacitação desse professor, né? Hoje, tem evidências científicas de que o material que é utilizado, o tamanho da quadra, a pressão que essa bola tem, o peso da raquete, tudo isso influencia no desenvolvimento de uma criança, né? E existem profissionais ainda que insistem em ensinar tênis para uma criança da mesma maneira que ensina tênis para um adulto. Claro, a gente precisa de ensinar técnica, a gente precisa de ensinar tática, mas tudo isso de uma maneira muito lúdica e divertida, né? E uma das coisas que mais influenciam nesse processo, né, de aprendizado de uma criança é a forma com que você apresenta o tênis para a criança, com espaço reduzido, com raquetes adaptadas para a idade, né, Uhum, dessa criança, com bolas que têm menos pressão, com kick mais baixo e mais lento, né, que isso favorece e facilita o aprendizado do tênis para as crianças. uhum. E vamos falar da Copa Futuro, queria que você, acho que tem muito a ver com esse tema que a gente está conversando agora. Primeiro de tudo, assim, queria que você explicasse também um pouco da Copa Futuro, né? Qual é o propósito, o objetivo, e como ela também traz essa metodologia, esse movimento que você acabou de dizer sobre essa conexão do Tênis Kids. Sim, a Copa Futuro, ela surgiu através da visão de 2 grandes amigos, treinadores de tênis, Ailton Marques, né, e Vilmar Pinheiro, em 1997. Né? Na Copa Futuro já passaram atletas como Bruno Soares, Marcelo Melo, dentre grandes talentos do tênis mineiro. Eu assumi a gestão da Copa Futuro e a organização em 2017 para 2018. Eu entrei, né, ajudando na organização em 2015, 16 e Uhum, assumi em 2018, final de 2017, né? A Copa Futuro ela tem uma essência, né? Qual que é a essência da Copa Futuro? É apresentar a competição de uma maneira muito leve para as crianças. Então a gente tenta cuidar de cada detalhe, né? Uma arbitragem educativa, fazendo com que essa criança não sinta pressionada com a regra, e sim que ela esteja ali para aprender a regra do esporte, né? É um torneio que a gente tenta otimizar para ele acontecer na sexta, sábado e domingo, fazendo com que as crianças não percam muitas aulas durante a semana. É um torneio muito inclusivo, por quê? A gente nunca cobrou inscrição de um uhum, aluno de projeto social, uhum, de um filho de professor, que é quem está ali fazendo a engrenagem girar, né? A gente tem muito orgulho de ter os professores como parceiros da Copa Futuro. E muito orgulho de falar também que é o torneio responsável em apresentar para o tênis, né? Eu vou te falar que praticamente 100% dos talentos do tênis mineiro. uhum, Então, todo mundo que se destaca hoje a nível nacional e internacional, o início da jornada foi na Copa Futuro. uhum. E hoje a gente consegue mensurar, né? Isso já existe há bastante tempo, então tem uma linha do tempo ali, à medida que foi crescendo a Copa, número de praticantes. Cenário atual, 2025, como é que foi a Copa Futuro, né? Qual o impacto que ela gerou? E já emendando aqui, como é que fica para 2026? Vamos lá, Copa Futuro esse ano teve um aumento significativo na procura, né, de Uhum, crianças, de inscritos. A gente vive hoje um desafio muito grande, principalmente na região metropolitana, que são estruturas para receber torneios de grande porte, né? Então hoje a gente trabalha sempre com vagas limitadas para a Copa Futuro. Tem categorias que com 3, 4 horas de inscrição já estão esgotadas, né? Então a gente busca ali, né, claro, sempre parcerias, novos locais, novos clubes, para a gente continuar fazendo com que o torneio cresça e uhum, que a gente não limite, né, a quantidade de crianças e que limite essas crianças a oportunidade de estar competindo num ambiente saudável,
num ambiente que a gente tenta cuidar, né, com muito profissionalismo, com muito carinho e sempre buscando, o centro do processo são as crianças, buscando o que é melhor para as crianças. Muito bom. Trocando um pouquinho o tema, na verdade avançando, não mudando do tênis, que eu acho que a gente não tem como sair desse escopo de conversa, mas falar um pouco do empreendedorismo, do empresariado. Ser empresário no Brasil hoje é desafiador? Como é que está o mercado do tênis no Brasil hoje? Olha, eu falo com você que tá aquecido, né? O João Fonseca chegou como um trator aí, né? E apareceu aí uma grata surpresa nos últimos anos, né? Surgimento de mais um ídolo no tênis brasileiro, né? Eu acho que qualquer esporte que tem uma referência nacional, ele cresce. Então, na época do Guga, o tênis cresceu muito, a Uhum. Bia Haddad, o tênis cresceu muito, principalmente o tênis feminino, né? Com Bia Haddad, Luísa Stefani. E agora o João Fonseca veio aí, nunca teve uma fila de espera tão grande, por exemplo, nas minhas escolas de tênis, né? Teve um Eh, boom assim no mercado. Teve um boom É. gigantesco Uhum, no primeiro semestre de 2025. uhum, Então hoje, né, algumas quadras fecharam nos últimos anos e a demanda de praticantes aumentou. uhum. Então tem muita gente hoje que está na fila de espera dos clubes, E né? você diria assim que com esse boom, né, aí tem esse aumento da mídia, o reconhecimento de um novo atleta. O que aconteceu com o Guga, você diria que a gente está vivendo uma nova era Guga, ou é uma era diferente, é uma geração diferente? Como é que você vê isso? O João Fonseca, né, no caso. Não, vejo que a gente realmente está vivendo uma nova era Guga com um potencial de aumentar ainda mais os praticantes. Por quê? Na época do Guga, não existia, por exemplo, a rede social aquecida do jeito que tem hoje. Uhum, Então lá a informação ela era mais difícil para chegar. Hoje qualquer um, João Fonseca ganhou um jogo, abre o Instagram, só da gente estar falando aqui de João Fonseca, eu tenho certeza que a gente vai pegar o celular e a e vai. inteligência, a gente já vai começar a ver aqui notícias do João Fonseca. Então hoje eu acho que a informação ela chega mais rápido para as pessoas, né? Uhum, Ela está mais acessível e não só para a classe média, como também, né, para esses meninos que estão em projetos sociais, que hoje uhum, estão ali na internet, na rede social, uhum, e estão escutando mais sobre tênis. sim. E você conhece o João Fonseca? Opa, já tive com ele sim, É né? mesmo? Eu presto serviço para o Rio Open, Sim. tem 6 anos que eu participo do maior evento Kids da América Latina, é o Kids Day do Rio Open, né? Então tem 6 anos que eu participo como Atmosfera professor, incrível. incrível, como professor nesse evento que é a abertura oficial do Rio Open, né? Então são ali inúmeras crianças, já tive na quadra com 30, 40, 50, mas o evento tem 300, 350, 400 crianças, sabe? Sim. E, e dentro dos bastidores, né, do Rio Open, sempre a gente está ali encontrando com ele, né, sempre muito, muito gentil e conversa. Uhum. Também conheço muito o treinador dele, para quem não sabe, é um mineiro, né, Guilherme Teixeira, e conversamos muito aí também nos Uhum. últimos meses, né, e é uma grata surpresa para o tênis brasileiro, né? Então, bacana, deve ser uma honra conhecê-lo. Um abraço para o João Fonseca. Claro. Roberto, e aí, assim, essa era João Fonseca, ela traz esse aquecimento do mercado do tênis, né? Ela aumenta a procura de novos alunos. Isso impacta também no consumo de produtos, né? Numa cadeia ali produtiva. Você, como empresário hoje, para as pessoas que querem começar a empreender no tênis, não vou nem te perguntar se tem mercado, porque você acabou de falar que está aquecido. Mas um professor de tênis que quer ter a sua própria escola hoje, qual é o caminho? O que você indica? Vamos lá. Acho que o desafio maior para o professor é entender que ser empresário no Brasil hoje, a paixão pelo esporte só não é suficiente, né? Então esse professor ele vai ter que buscar conhecimentos que um curso de tênis não traz. Ele tem que entender o mercado,
ele tem que entender sobre gestão, ele tem que ter noções básicas de contabilidade, de direito esportivo, né? Então ele tem que se desenvolver fora do tênis. Ele tem que buscar desenvolvimento como empresário, como gestor. Ok. E não é do dia para a noite, então, é um processo onde você tem que buscar essa competência, essa capacitação. Ainda nessa linha dos esportes, do mercado, de negócios, todo negócio existe uma concorrência, né? E com o boom também dos esportes ali de raquete, beach tênis, o pádel, o pickleball, você, qual é a sua visão? Você acha que eles são concorrentes e canibalizam o tênis? Ou, de certa forma, de maneira geral, eles ajudam os esportes de raquete a crescer? Em hipótese alguma, concorrente. Eu vejo todos esses esportes de raquetes como algo muito positivo, né? Vou dar um exemplo do beach tênis, né? Uhum, Que faz parte do meu dia a dia, né? Na federação. O beach tênis, ele tirou muitas pessoas, por exemplo, do sedentarismo. Então, eu acredito que o beach tênis, ele fez um bem para a sociedade. Muitas pessoas que estavam ali, que não gostavam de fazer uma academia, veio para o beach tênis. Por quê? Porque é um esporte gostoso, um esporte prazeroso, né? A gente costuma falar ali que o social do beach tênis, ele é um pouco diferente do tênis. No beach tênis você tem uma música, você tem uhum. uma cervejinha ali e tudo. No tênis geralmente é um esporte mais silencioso e tudo. E eu vejo que agrega. Por quê? Quando a gente traz uma pessoa para um esporte de raquetes, né? E ela não se adapta de certa forma com aquele esporte, ela pode procurar outro. Então hoje a gente tem pessoas que jogavam tênis que hoje estão jogando beach tênis, Uhum, que começaram no beach tênis, mas que foram para o tênis, que começaram jogando beach tênis e hoje estão jogando pickleball e paddle, são dois uhum. esportes que estão realmente crescendo muito. Então acho que isso só agrega, em hipótese alguma vejo como concorrência. Não, sensacional. E é bom, né, é bonito ver que para você esses esportes não são concorrentes, porque de maneira democrática não é sobre performance, né? Às vezes é sobre a interação, o círculo social. Isso é importante. E acredito que isso soma também. Continuando a nossa conversa aqui, a gente sempre fala do esporte como um agente transformador. Na sua visão, qual que é a real importância do esporte na vida das pessoas? Vamos lá. Na minha opinião, o esporte é uma escola para a vida, né? A gente, desde muito cedo, né? Não estou falando só do público adulto, mas como do público infantil também, a gente aprende valores que a gente vai levar para a vida, como respeito, trabalho em equipe, superação, né? Então, eu vejo que o esporte, ele agrega em todas as áreas, né? A gente, hoje em dia, conduz um projeto social na cidade de Lagoa Santa e introduzimos o tênis e beach tênis na vida de várias crianças. Tivemos um depoimento do secretário de esporte de Lagoa Santa muito interessante, que depois que o esporte, né, entrou na vida da cidade de Lagoa Santa, Uhum. melhorou todos os índices da prefeitura. Segurança pública, saúde, lazer, tudo foi melhorado. E assim, comparando também, né, dentro desse apoio social que a apoio público, né, pela prefeitura, o tênis, ele é visto como um esporte elitizado, né? Qual que é o trabalho hoje que o tênis faz de forma social para ser esse agente de transformação? Hoje, quando uma criança ela inicia no projeto, ela tem um acompanhamento, até que idade? Depois existe um programa ali educacional, como que isso se dá? Jonatas, tem várias pessoas hoje fazendo excelentes trabalhos sociais, não Uhum. vou falar só em âmbito estadual, mas como em âmbito nacional, né. Eu acho que nos últimos anos também, né, o tênis ele foi popularizando e fazendo parte de localidades que antes o tênis era tido como um esporte que realmente não fazia parte, né.
devido a essas pessoas que fazem esses trabalhos. Eu vou dar um exemplo bem próximo de nós aqui, né? Tem 3 projetos muito tradicionais, né? Tem um projeto do Gilberto na Academia Tênis Hall, tem um projeto do Cláudios na Dinames, no bairro Olhos d'Água, tem Uhum. um projeto da Virgínia em Ouro Branco, né? E são projetos sérios que realmente fazem ali, né, um trabalho de excelência, né? Que não só apresentam o tênis para essas crianças, como fazem um acompanhamento ali realmente integral na vida Uhum. dessas crianças. Não, perfeito. E o tênis ele tem revelado atletas, ele tem colocado atletas aí no cenário esportivo estadual, tem aquecido os torneios. Então, assim, o que a gente pode esperar, o futuro do tênis mineiro, através dos projetos sociais? Pô, eu vejo um futuro brilhante pela frente. Eu acho que, primeiro, né, as pessoas entenderam que tênis é para todos. Começa por aí, né? A gente tem que entender que tênis não é só para uma classe mais favorecida, que tem a condição de estar ali comprando uma raquete, né, consumindo o esporte, né, dentro dos clubes, né, sendo sócio de um clube. Tênis é para todos. Uhum, E para que o tênis seja, né, para todos, a gente precisa de pessoas, né? Precisa de realmente pessoas para ajudar, né? uhum, Ninguém faz nada sozinho. Então eu vejo hoje realmente de maneira muito positiva esses projetos sociais. Vejo também que as empresas estão querendo, né, realmente ajudar e uhum. associando a sua marca a esses projetos, né? E realmente trazendo, né, para esses projetos um profissionalismo um pouco maior. Legal. Eu queria entrar nesse assunto sobre, quando você fala assim, não é só elitizado, né, não é só para os mais favorecidos, mas se torna, através dos projetos, das escolas, um esporte democrático. Mas ainda assim, é um esporte que custa, né, custa uma aula, se o projeto ele financia, ele paga o professor, mas custa uma raquete, custa um tênis, a manutenção, e aí você conecta com as empresas. Então assim, hoje qual é o desafio dos projetos em relação a trabalhar com projetos de lei do incentivo? Existe hoje um suporte? É acessível para todos? E do outro lado, eh, como que as marcas, as empresas se conectam, né? Como que elas enxergam o valor e qual é a dificuldade para captar esses patrocínios? Vamos lá. Primeiro que hoje existem várias formas de você ajudar, né? A lei do incentivo chegou para agregar e realmente está fazendo, né, um bem enorme para o esporte brasileiro. Então, uma empresa hoje ela pode destinar parte do seu imposto que iria para o governo para algum projeto social que tem, né, um projeto aprovado de lei de incentivo. As empresas podem ajudar hoje através de verba direta, patrocínios diretos. As empresas podem ajudar trazendo visibilidade, né? Por exemplo, uma empresa de comunicação e marketing, ela pode trazer um profissionalismo no Instagram, né, trazendo realmente ali, né, mostrando a rotina desse projeto, Uhum, né, de maneira mais eficiente. As marcas, né, de tênis hoje, né, elas podem ajudar com bolas, com raquete, com equipamento específico para o esporte. uhum. Então acho que hoje, o Jonatas, tem várias maneiras, basta a pessoa querer ajudar, que a gente vai encontrar uma forma dele estar contribuindo para o desenvolvimento desses projetos. Perfeito. E eu vejo assim também que as marcas, elas buscam, né, essa conexão com o esporte, em diferentes modalidades, de médio a longo prazo, né, de construir ali uma consciência, de construir um valor dentro do esporte para se posicionar, que acho que uma das maiores dificuldades, e aí eu falo assim, generalizando, no sentido que é difícil para todo mundo, é entregar para o patrocinador no curto prazo, ou entregar para o patrocinador algo que seja diferente, que gere uma experiência diferente.
em eventos, né, ativações diferentes, sair um pouco fora da caixa. Isso custa, isso toma tempo, mas acho que é uma dificuldade, né, os projetos, ou todos os projetos que são patrocinados têm de fato, né, porque pela lei do incentivo você faz o aporte fiscal, você é compensado com isso. Agora, quando a gente fala da entrega do patrocinador, a gente tem que falar de visibilidade, né? Tem que falar dessa narrativa que se constrói hoje de uma marca apoiar uma criança, um projeto infantil de criança, então ela se conecta com a família, ela se conecta ali com o bem-estar, com a educação, que são frentes também que fazem parte desse processo, né? Então, assim, hoje no tênis eu acompanho um pouco também e eu vejo que principalmente em Minas Gerais, tem mudado bastante essa forma de fazer a conexão com o patrocinador. Tem sido feitas boas entregas, né? Eu vejo a Casalec também, que faz boas entregas, faz bons eventos e pensa nessa experiência fora de quadra ali, que depois vira conteúdo para a rede social, vira conteúdo para o próximo projeto, próximo evento, para você demonstrar como que foi essa entrega. Então acho que a gente tem que olhar um pouco para isso também, né? O que você acha? Claro, né? Eu acho que também conscientizar, né, as marcas, os patrocinadores, que é um trabalho a médio e longo prazo. E além da visibilidade desse retorno, é entender que uma marca hoje que está associada ao esporte agrega valor, né? É o valor que essa marca está construindo perante os seus clientes de estar apoiando o esporte, de estar apoiando um projeto social, de estar apoiando um evento esportivo. Eu acho que é muito além do retorno somente de propaganda, de uma camisa, de uma marca dentro de uma quadra. Eu acho que tudo, né, esse valor agregado, né, da imagem dessa empresa apoiando o esporte é muito maior. Uhum. Falou tudo. E é a longo prazo, né? Que se apoia um jovem hoje na base, ele se desenvolve, cresce, e você tem uma linha do tempo ali, uma maturação muito maior ali dessa marca dentro de um segmento. Roberto, para a gente encerrar esse bloco aqui, eu sei que a conversa está boa, mas a gente tem mais coisa para falar e o tempo é curto, mas eu queria que você deixasse um recado, né, para quem está assistindo, que sejam alunos, pessoas que querem começar no tênis, inspirado um pouco na sua história, né, que assim, o tênis ele é dentro de quadra, fora de quadra. Queria que você deixasse um recado aqui para nós. Acho que primeiro, né, para você que está buscando hoje começar no esporte, busquem professores capacitados, né, professores que realmente, né, se desenvolveram dentro dos cursos de capacitação da Confederação Brasileira de Tênis, da Federação Mineira de Tênis, porque eu tenho certeza que a experiência que você vai ter com um professor capacitado vai ser muito melhor do que um professor que realmente, né, sabe jogar tênis e acha que a maneira que ele aprendeu é a ideal para qualquer um aprender a jogar tênis. Muito bom. Você deixa o recado para os alunos e para os professores. Qual que é o recado? Professores, acho que não podia ser diferente, né? Entendam que a capacitação é um processo sem fim, né? Então, você, professor, né, busque realmente se desenvolver, né, se capacitar através dos cursos de capacitação, tanto da Federação Mineira de Tênis quanto da Confederação Brasileira, e sonhe em grande. Eu acho que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? E façam com muito amor. Eu acho que quando a gente coloca amor no que a gente está fazendo, a gente consegue entregar realmente algo muito melhor para qualquer pessoa. Muito bom. Pessoal, isso é o Flash Talks. Histórias que conectam, histórias de verdade. Roberto trouxe aqui uma cenografia completa hoje aqui de raquetes. Você trouxe as credenciais também, né? Sim, Queria que você sim. mostrasse um pouco das credenciais rapidinho pra gente, falasse um pouquinho delas assim, só uma pincelada, pode ser? Pode, É claro. curioso, onde é que a gente colocou? Tá Deu uma aqui escondidinha atrás, aqui no aqui, tá cenário. aqui. Boa. Vamos lá.
Pode começar. Então aqui, pessoal, trouxe algumas credenciais, né, de alguns cursos de capacitação, né, cursos que eu lembro com muito carinho ali. Então trouxe, por exemplo, vamos pegar esse aqui, essa primeira. Essa aqui foi a conferência, né, internacional da ITF em 2023 em Bogotá, na Deixa eu ver. Colômbia. Dá uma olhadinha. Aqui eu trouxe, ó, uma outra conferência da ITF, né, que é a Federação Internacional de Tênis. Essa conferência que aconteceu em Curitiba em 2018. Aqui tem uma outra conferência regional da ITF que aconteceu em 2024 na Argentina, em Buenos Aires. Tem história, hein? Se tem. Aqui, ó, trouxe também um dos meus primeiros simpósios internacionais de tênis em 2009, né? O principal palestrante desse simpósio foi o Larry Passos, né? Para quem não conhece, foi o treinador do Guga. Então aqui foi um dos primeiros dentro da minha jornada, né? De lá para cá já foram vários anos aí, né? 2009, cara. 2009 esse daí, né? Fora deve ter mais umas 30 ali, tá, pessoal? Mas não dava para colocar todas, né? E aqui foi em 2025, quando eu fui delegado da Copa das Federações de Tênis em Uberlândia, uma competição por equipes, né? Cada federação monta um time, e eu tive a alegria, né, de estar nessa competição como chefe de delegação. Então, uma credencial que eu guardo com muito carinho também, que eu representei o meu estado com muito orgulho. Sensacional. Muita história. Mas tem mais, né? Você Oh. trouxe só algumas aqui, Não, né? tem mais umas Ó. 30 que a gente não conseguiu trazer aqui, né, para o cenário. 2025, 2009, 2024, 2018, 23. Sensacional, cara. E pega aí de volta. E das raquetes aqui, cara, tem alguma aqui que você diz que marca, assim, tem história? Comenta com a gente aqui, para quem tá assistindo também. Achou que essa decoração aqui, ela foi proposital, essa cenografia aqui. Como é que é? Qual que tem mais história aqui? Tem alguma que você pode... Aquele quadro ali, ó. Fala dele para nós. Pega ele. Claro. Fica à vontade. Ele é seu. Vamos lá. Esse quadro aqui é um quadro bem tradicional, né, no meio do tênis, né? Ele remete um pouco ali, né, o torneio de Wimbledon com as raquetes de madeira. É um quadro muito raro, né? E que realmente quem tem, né, guarda com muito carinho ali, porque é um quadro hoje que, se vocês tentarem comprar no mercado, dificilmente vocês vão encontrar, né? E é mais uma das relíquias aí que eu tenho com muito orgulho. Muito bom. Dá uma olhadinha aí, Deixa eu John. ver. Tem algum motivo por ter 5 raquetes aqui no Não, aí quadro? realmente eu É não decorativo vou... só. acho que é decorativo, Tá, exatamente. muito bom. Muito bom, cara. Sensacional. Pessoal, esse é o bate-papo com Roberto Moreira Júnior. Vamos para o nosso bate-bola rápido aqui, ó, igual no tênis, hein? Eu mando a pergunta, você devolve. Vamos lá. Toma lá da cá. Bate-bola rápido aqui, então, para a gente ir no ritmo da quadra. Um ídolo no tênis. Não podia ser diferente, né? João Fonseca representa o presente e o futuro do tênis brasileiro. Bora lá. Um torneio dos sonhos para você ver ao vivo. Roland Garros, sem dúvida. Ano que vem? Quem sabe? Vamos tentar. Uma palavra que define o tênis para você. Oportunidade, sem dúvida. Um momento que você viveu que é inesquecível dentro das quadras. Olha, eu tenho o sonho, o Jonatas, de ver realmente um grande torneio profissional, né, em Minas Gerais novamente. Então, lembro realmente do BH Tennis Open, que foi um challenge que teve durante muitos anos, né, aqui em Belo Horizonte, e tem esse sonho, né,
talvez ali através da federação hoje, a gente tentar buscar, né, e trazer realmente um torneio profissional como um challenge para BH novamente. Bora lá fazer acontecer, hein? Trabalhar duro. Com certeza. Cara, o que que o tênis te ensinou sobre a vida? Ah, o tênis me ensinou tudo, né? Todos os valores que eu tenho hoje, né, foram construídos através do tênis. Então, resiliência, né, essa mentalidade que eu tenho, né, de desenvolvimento, de sempre buscar ser melhor, né, não só no âmbito profissional, mas como ser humano. Eu acho que é difícil, né, a gente separar as duas coisas, né. Então acho que um bom profissional, consequentemente, ele se torna uma boa pessoa e vice-versa. E uma frase que define o futuro do tênis mineiro. O futuro do tênis mineiro, tá aí, cheio de oportunidades, e pronto para quem quer entrar em quadra e fazer a diferença. Tá aí o recado. Isso aí. Roberto, foi incrível a gente conversar hoje. Foi uma honra conhecer um pouco mais da sua história, de forma rápida, né, singela, mas muito obrigado pelo seu tempo. Acho que quem acompanhou com a gente aqui também gostou. Quem acompanhou conheceu um pouco do Roberto fora das quadras, o quanto você apoia o esporte nos bastidores, se capacitou para isso. Também desejo que você siga, desejo que você continue se capacitando, fazendo a diferença no tênis mineiro, no cenário nacional, e a gente quer te ver chegar longe. Ô, obrigado, Jonatas, agradeço muito pelo convite, foi um prazer enorme, foi ótimo falar do que a gente ama, né, falar sobre tênis para mim é muito bom e muito fácil, porque é o que eu vivo diariamente, é o que eu amo fazer, não me vejo fazendo outra coisa além de estar realmente dentro do esporte, né. Hoje o tênis e o beach tênis fazem parte do meu dia a dia, e te agradeço muito aí, tá, pela oportunidade e vamos juntos. Antes de terminar, deixa o seu recado também para a audiência, pessoal que vai assistir. Agora é o seu recado para o mundo, o que você quiser falar. Então, pessoal, primeiro, obrigado a todos, né, por estarem assistindo. Foi um prazer enorme contar um pouquinho da minha história, né, e dos meus valores aí, que foram construídos dentro do esporte, né. Agradeço muito a audiência de todos vocês e costumo falar que o esporte, né, é uma escola para a vida e tá aí cheio de oportunidades para todo mundo, basta realmente querer fazer acontecer, né. A gente realmente, tem que arregaçar a manga e fazer a engrenagem girar, e é isso aí. Muito obrigado a todos e nos vemos nas quadras. Muito obrigado, até a próxima, Obrigado. valeu. Pessoal, esse foi o Flash Talks, produzido em parceria com a Flash Digital e o Estúdio D1. Se você gostou, continue conectado conosco. Em breve vem mais histórias boas por aí, como a do Roberto. Então fica por aqui que em breve tem mais Flash Talks para vocês. Obrigado.